Suma da minha vista, você me causa nojo. Meu filho gritou isso na frente de todo mundo. Fiquei em silêncio e peguei minha bolsa com calma. 3 dias depois, ele recebeu uma carta do cartório, quando abriu e viu o que estava escrito. O fez perder o chão completamente. Sabe aquele momento em que você olha para alguém que ninhou no seu peito, que você ensinou a amarrar os sapatos, que chorou no seu colo durante as noites de febre, e não consegue reconhecer nem um pedacinho da criança que um dia foi? Foi exatamente isso que senti. Era domingo, 17 de setembro, 3 horas da tarde, céu azul sem uma nuvem, mesa farta que eu havia preparado desde as 5 da manhã. Farofa caprichada, vinagrete bem temperadinho, pão de açúcar que é a especialidade da família e o bolo da Sofia que eu mesma tinha feito. 2 andares com chantilly rosa que ela tanto gostava. O gatilho foi simples demais para tamanho escândalo. Eu havia sugerido com toda delicadeza que a Bruna, minha nora, talvez devesse considerar voltar a trabalhar, já que a Sofia já tinha 2 anos e meio e estava na escolinha. Não é crítica, filha. Eu havia dito baixinho, só para ela. Mas você é formada em pedagogia, podia dar aulas, ajudar nas despesas. Rafael, que estava virando a carne na churrasqueira, parou tudo e me olhou com aqueles olhos que eu não reconheci. Eram os olhos do meu filho, mas com uma raiva que nunca tinha visto antes. O que foi que a senhora disse para a minha esposa? Ele largou o garfo de churrasqueira na mesa, fazendo um barulho seco que cortou todas as conversas. Rafael, eu só estava conversando com a Bruna sobre... Sobre o quê? Sobre como ela deve viver a vida dela? Ele levantou da mesa onde estava sentado, derrubando o copo de refrigerante que espirrou Coca-Cola em toda a toalha xadrez vermelha que eu mesma tinha bordado para eles de presente de casamento. Meu irmão João, que havia vindo de São Paulo especialmente para o aniversário da Sofia, tentou intervir. Calma, Rafael, sua mãe não quis. Não se mete, tio. Rafael berrou, apontando o dedo na cara do próprio tio. Isso é entre eu e essa velha intrometida aqui. Senti meu coração disparar. Velha intrometida. As palavras saíram da boca do meu filho como tapa na cara. Minha comadre Célia, que havia me ajudado a fazer os salgadinhos desde sexta-feira, parou de mastigar e me olhou com aquela cara de quem não acredita no que está ouvindo. Rafael, por favor, abaixa a voz. As crianças estão vendo. Tentei novamente, olhando para a Sofia que estava no colo da Bruna, com aqueles olhinhos arregalados de susto. As crianças vão ver mesmo, vão ver como é que se coloca uma velha no lugar dela. Ele começou a gesticular descontroladamente, o rosto vermelho de raiva. Mãe, a senhora não entende. Eu trabalho feito um condenado o dia inteiro para sustentar essa família e ainda tenho que chegar em casa e aguentar suas críticas. Mas, Rafael, eu não estava criticando, eu só... Que nada. A senhora é uma amargurada que não aceita que eu tenha minha própria vida. Ele bateu o punho fechado na mesa de plástico branca, fazendo todos os pratos, copos e talheres saltarem. O barulho foi tão forte que até o Thor, o vira-lata caramelo dos vizinhos, parou de latir. Foi aí que eu senti minhas pernas bambas, aquela tremedeira que sobe do estômago e toma conta do corpo inteiro. Olhei ao redor. Meus cunhados Roberto e Sandra estavam paralisados com o garfo no ar. A vizinha Dona Eulália fingiu que não estava prestando atenção, mas vi ela esticando o pescoço para não perder uma palavra. Até o Joãozinho, filho da minha comadre, de apenas 7 anos, estava quietinho no canto, assustado. Rafael, pelo amor de Deus, se controla. O que vai ser de nós se continuarmos assim? Eu implorei, sentindo a garganta fechar. E foi aí que ele disse a frase que me quebrou. Suma da minha vista, você me causa nojo. Estou cansado de fingir que suporto essa sua mania de querer mandar na minha casa. A senhora é uma encostada que vive às custas do meu trabalho e ainda tem coragem de dar pitaco na minha família. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até o vento parou de balançar as folhas da jabuticabeira no quintal. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu coração bateu tão forte que achei que todos iam ouvir. As mãos tremeram tanto que tive que segurar na borda da mesa para não cair. Minha netinha Sofia começou a chorar. Aquele choro agudo de criança assustada. A Bruna, que durante toda a discussão ficou quieta no seu lugar, apenas sorriu. Aquele sorriso que sempre me dava arrepios, como se ela estivesse saboreando cada segundo da minha humilhação. Ainda bem que ela aprendeu o lugar dela.
Ouvi a Bruna comentar baixinho com a Sofia no colo, mais alto o suficiente para eu escutar. Não disse uma palavra. Peguei minha bolsa de couro preta, a mesma que uso há 15 anos. Me despedi da minha netinha com um beijo molhado na testinha suada dela e saí de cabeça erguida. No portão de ferro verde, ainda ouvi gargalhadas vindas da mesa. Caminhei os 4 quarteirões até o ponto de ônibus com uma dignidade que eu nem sabia que ainda tinha. No 174 que me levava para casa, enquanto olhava a paisagem da cidade passar pela janela embaçada, uma certeza cresceu no meu peito. Aquela havia sido a última humilhação da minha vida. Mas o que eles ainda não sabiam era que essa vergonha pública seria o maior erro que eles poderiam ter cometido. E o que eu ainda não imaginava mudaria tudo para sempre. Gente, me contem nos comentários. Vocês já passaram por algo parecido na família? O que fariam no meu lugar depois de uma humilhação dessas? Cheguei em casa naquele domingo às 5:30 da tarde. Meu apartamento de 2 quartos no centro de Campinas, na rua Barão de Jaguara, 3º andar sem elevador. Sentei na poltrona marrom, onde meu falecido esposo Antônio costumava ler o jornal Correio Popular todas as manhãs, e ali comecei a repassar mentalmente como diabos eu havia chegado naquele ponto. Me chamo Margarida Santos Oliveira. Tenho 68 anos completos. Nasci aqui mesmo em Campinas, num 15 de março de 1955. Sou aposentada da Prefeitura Municipal, onde trabalhei por 35 anos no Departamento de Assistência Social, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. A ironia não me escapava. Eu, que passei décadas orientando mulheres sobre relacionamentos abusivos, estava sendo manipulada pelo próprio filho, viúva há 8 anos e meio, desde que meu Antônio morreu de infarto fulminante numa segunda-feira de julho, aos 52 anos. Foi ele quem me ensinou que filho homem precisa aprender a se virar. Mas depois que ele partiu, confesso que acabei mimando demais o Rafael. Minha culpa de mãe solo, achando que precisava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Rafael tem 38 anos. Nasceu quando eu tinha 30, formado em administração pela PUC Campinas, que o paguei integralmente. R$ 47 mil parcelados em 5 anos, valor que na época representava quase metade do meu salário. Casado civilmente com a Bruna há 5 anos, ela com 32 anos, formada em pedagogia pela Unicamp, mas que desde que se formou sempre teve desculpas para não trabalhar. Mercado difícil, salário muito baixo, precisa de experiência que ninguém dá. Quando eles anunciaram o noivado em 2018, eu fiquei feliz. A Bruna parecia educada. Vinha de família estruturada do bairro Jardim das Paineiras, pai funcionário da Sanasa, mãe professora aposentada. Rafael estava trabalhando numa empresa de logística, ganhava uns R$ 4.500 na época. Tinham planos, sonhos, falavam em ter filhos. Para o casamento, dei de presente a entrada da casa onde moram até hoje. R$ 180 mil, que eram exatamente metade das minhas economias de uma vida inteira trabalhando e economizando. Uma casa de 3 quartos no Jardim Campos Elíseos, com quintal, garagem, área de serviço. Para vocês começarem a vida com dignidade, eu disse na época. Nos primeiros 2 anos foi tudo flores. Rafael parecia responsável, Bruna era carinhosa, me chamava de mãe, vinha almoçar em casa nos domingos, me ajudava na cozinha. Eu pensava, finalmente meu filho encontrou uma boa mulher. A Sofia nasceu em março de 2021, no auge da pandemia. Uma boneca, minha primeira netinha, meu xodó. Foi aí que tudo começou a mudar, mas de forma tão sutil que eu nem percebi no início. Mãe, a Bruna está tendo dificuldades para amamentar. Precisamos comprar leite especial. Rafael me ligava. R$ 180 por semana, só de leite. Mãe, a pediatra disse que é melhor fralda importada por causa da pele sensível da Sofia. R$ 320 mil por mês, só de fraldas. Mãe, conseguimos uma vaga na escolinha particular do bairro, mas é R$ 850 por mês. Escola particular para uma criança de 1 ano e meio. E eu pagava tudo. Porque era minha netinha, porque queria o melhor para ela, porque família se ajuda. Rafael sempre com uma explicação plausível. Meu salário está comprometido com a casa, mãe. É só até a Bruna voltar a trabalhar. Nos últimos 3 anos, desde que a Sofia nasceu, eu me tornei a provedora não oficial da família. Calculei mentalmente naquela tarde de domingo.
Eram 4.680 mil por mês saindo da minha aposentadoria de R$ 6.240. Eu vivia com R$ 1.560 para todas as minhas despesas: mercado, farmácia, conta de luz, telefone, transporte. Minha geladeira sempre vazia, comendo macarrão com ovo 3 vezes por semana, comprando remédio para pressão pelo SUS, porque o particular estava caro demais. Tudo para não ver minha netinha passar necessidade. Mas os sinais sempre estiveram lá, gritantes como sirene de ambulância, e eu fingia que não via. Rafael começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Reunião com cliente, horas extras, trânsito pesado. Mas que tipo de funcionário de empresa de logística faz reunião até 10 da noite? E por que o celular dele vivia descarregado quando eu tentava ligar? A Bruna vivia postando stories no Instagram. Restaurante japonês na terça, shopping na quinta, salão de beleza toda sexta. Cabelo sempre arrumado, unha sempre feita, roupas que eu reconhecia como caras porque via nas vitrines quando passava no centro. Mas quando eu perguntava sobre trabalho, sempre a mesma ladainha. Ainda estou mandando currículos, mãe. O mercado está difícil. E o que mais me incomodava, Rafael havia começado a falar sobre planejamento sucessório e organização familiar. Pediu para eu colocar o nome dele na escritura do meu apartamento para facilitar questões de herança no futuro, para evitar burocracias se acontecer alguma coisa com a senhora. Mãe, a senhora já tem 68 anos, é importante ter essas coisas organizadas. Ele insistia toda vez que vinha me visitar, que eram cada vez mais raras e sempre com algum pedido de dinheiro. Graças a Deus e à minha desconfiança natural de quem trabalhou anos no serviço público, eu sempre arrumava desculpas. Preciso pensar melhor. Vou conversar com um advogado primeiro. Não tenho pressa para isso. Mas o que mais me doía era a mudança no tratamento. Rafael, que sempre foi carinhoso, tinha se tornado frio, calculista. Nossas conversas giravam sempre em torno de dinheiro. Quanto eu podia emprestar, quanto eu podia ajudar, quando eu ia receber o 13º, se eu não podia pegar um empréstimo consignado só para esta emergência. E a Bruna? Nossa, a Bruna tinha mudado completamente após o nascimento da Sofia. Antes, ela pelo menos fingia cordialidade comigo. Depois, tratava-me como empregada. Dona Margarida, pode trazer isso? Dona Margarida, pode cuidar da Sofia que tenho que sair? Dona Margarida, pode pagar isso que estou sem dinheiro na conta? Dona Margarida, nem mãe eu era mais. Eu engolia tudo porque via minha netinha correndo pelo quintal, rindo, chamando vovó, me enchendo de beijinhos molhados. Por ela, eu aguentaria qualquer coisa. Pelo menos era o que eu pensava. Durante 3 anos e 4 meses consecutivos, eu me anulei completamente. Cancelei meu plano de saúde particular para pagar a escola da Sofia. Parei de viajar com meu grupo da terceira idade para poder ajudar com as emergências médicas da família. Vendi minha aliança de casamento, aquela que meu Antônio tinha economizado 6 meses para comprar, para pagar o parto particular da Bruna na maternidade Vera Cruz. Eu tinha me tornado uma vaca leiteira. E o pior, uma vaca leiteira que ainda levava bronca quando o leite não saía na quantidade esperada. Até aquele domingo. Até aquele momento quando meu filho me olhou nos olhos, na frente de toda a família, e me disse que eu causava nojo nele. Sentada na minha poltrona, ainda com o vestido azul florido que havia escolhido especialmente para o aniversário da minha netinha, senti algo que não sentia há anos. Raiva. Raiva pura, limpa, justificada. Não era mais só mágoa, era indignação. Na segunda-feira seguinte ao churrasco, dia 18 de setembro, acordei com uma clareza mental que não tinha há 3 anos. Fiz um café bem forte, peguei um caderno que uso para anotar receitas e comecei a escrever tudo o que considerava estranho no comportamento deles. A lista ficou com 23 itens. Era hora de descobrir o que realmente estava acontecendo na vida do meu filho. A primeira descoberta veio através da minha comadre Célia, que trabalha há 15 anos no Banco do Brasil da Agência do Centro. Na terça-feira, 19 de setembro, às 2h30 da tarde, ela me ligou com aquela voz nervosa que só usa quando tem fofoca importante ou notícia ruim. Margarida, preciso te contar uma coisa urgente. Pode falar? Ela estava sussurrando, sinal de que estava no trabalho. Claro, Célia, fala. É sobre o Rafael.
Ele esteve aqui ontem de manhã tentando fazer um empréstimo consignado, usando seus dados como avalista, sem seu conhecimento e sem sua assinatura. O gerente Carlos, que me conhece há anos, achou estranho e veio me perguntar se você sabia alguma coisa. Senti um frio subir pela espinha. Como assim, Célia? Ele não pode fazer isso sem eu assinar, pode? Não pode mesmo. Por isso foi negado na hora. Mas Margarida, o valor que ele estava tentando pegar era de R$ 85 mil. E o pior, ele apresentou uma procuração falsificada com sua assinatura. R$ 85 mil. Minha cabeça rodou. Era mais de um ano da minha aposentadoria. Você tem certeza, Célia? Tenho sim. O Carlos ficou com a pulga atrás da orelha porque conhece seu jeito de ser. Sabe que você é cuidadosa com dinheiro. Ele disse que a assinatura da procuração estava claramente falsificada, muito trêmula, diferente da sua letra que eles têm no sistema há anos. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Meu próprio filho havia tentado usar meu nome para pegar um empréstimo de R$ 85 mil sem meu conhecimento. Isso era crime. Isso era traição da pior espécie. Na quarta-feira de manhã, fui pessoalmente ao Serasa na rua 13 de Maio. A atendente, uma moça nova de uns 25 anos, me ajudou a imprimir meu CPF completo. O que vi me deixou branca. Meu CPF havia sido consultado 47 vezes nos últimos 6 meses por diferentes financeiras: Credit Card, Losango, BMG, Cetelem, Banco Pan, Crefisa. Alguém estava usando sistematicamente meus dados para tentar conseguir crédito em vários lugares. Dona Margarida, a senhora autorizou todas essas consultas? A atendente perguntou, vendo minha expressão de choque. Nenhuma dessas consultas foi autorizada por mim. Ela me orientou a fazer um boletim de ocorrência por uso indevido de dados pessoais. Saí do Serasa direto para a Delegacia da Mulher na Rua Lusitana. A delegada, doutora Fernanda Moraes, uma mulher séria de uns 45 anos, ouviu minha história com atenção. Dona Margarida, isso configura estelionato. A senhora quer mesmo abrir o BO contra seu filho? Hesitei por um momento. Depois lembrei da humilhação do domingo. Suma da minha vista, você me causa nojo. Quero sim, doutora. O boletim de ocorrência foi registrado sob o número 2023 09 20 1847. Agora era oficial. Meu filho estava sendo investigado por estelionato. Na quinta-feira à tarde, a segunda bomba explodiu. Dona Lourdes, vizinha da Bruna de 3 casas para baixo, apareceu na minha porta às 4 horas. Uma senhora de 72 anos, aposentada, viúva, daquelas que conhece a vida de todo mundo no bairro. Margarida, senta aqui que preciso te contar uma coisa. Preparei um café e nos sentamos na mesa da cozinha. Não sei se devo falar isso, mas minha consciência não está deixando eu ficar quieta. O Rafael não está trabalhando na Translog há mais de 6 meses. Como assim, Dona Lourdes? Meu genro Marcelo trabalha lá no Departamento de Recursos Humanos. Semana passada eu comentei com ele sobre o Rafael. Disse que era genro do meu filho também. Essas coisas de conversa. Ele me olhou estranho e disse: Sogra, o Rafael foi demitido por justa causa em março deste ano. Ele falsificou olerites para conseguir um financiamento e a empresa descobriu. Março, 6 meses atrás. Desde março, Rafael saía de casa todo santo dia fingindo que ia trabalhar. Para onde ele ia? O que ele fazia das 8 da manhã às 6 da tarde? Tem mais, Margarida. O Marcelo disse que quando a empresa descobriu a falsificação, eles quase processaram o Rafael. Só não processaram porque ele devolveu o dinheiro do financiamento. Parece que vendeu o carro para pagar. O carro. Rafael tinha me dito que vendeu o Civic porque queria algo mais econômico. Na verdade, ele vendeu para não ir preso por falsificação de documentos. E Dona Lourdes, onde ele passa o dia? No bar do Zé, ali na Avenida das Amoreiras. Minha vizinha Neuza, que trabalha na padaria em frente, vê ele lá todo dia jogando sinuca, bebendo cerveja e conversando com os desocupados do bairro. Às vezes fica até 2, 3 horas da tarde. Meu filho estava desempregado há 6 meses, havia sido demitido por justa causa por falsificação de documentos e passava os dias bebendo no bar. E eu, otária, pagando todas as contas dele achando que ele estava trabalhando. Na sexta-feira de manhã, a terceira descoberta me fez questionar tudo o que eu sabia sobre minha família. Lourdes, filha da Dona Lourdes, que trabalha na secretaria da escola Pequeno Mundo, onde a Sofia estuda, me ligou às 9 horas.
Dona Margarida, a senhora pode vir aqui na escola? Preciso conversar com a senhora sobre a situação da Sofia. Cheguei na escola às 10 horas. Lourdes me levou para a sala da coordenação. Fechou a porta. Dona Margarida, há 3 meses que a mensalidade da Sofia não é paga. O valor atual da dívida é R$ 2.550. A escola só não cortou a menina porque a senhora é conhecida aqui como a avó pagadora, que sempre resolve essas situações. Senti o mundo girar. Como assim não é paga? Eu dou R$ 850 todo mês para o Rafael, especificamente para a escola. Pois é, Dona Margarida. Por isso resolvi chamar a senhora. Achei estranho porque a senhora sempre foi pontual com os pagamentos. E tem outra coisa. Na ficha da Sofia constam os dados do pai e da mãe, mas quando precisa resolver alguma coisa, quem sempre aparece é a senhora. Eles estavam usando o dinheiro que eu dava especificamente para a educação da minha netinha em outras coisas. A Sofia estava prestes a ser expulsa da escola e eles nem me contavam. Lourdes, me mostra a ficha da Sofia? Quando vi a ficha de matrícula, quase caí da cadeira. Na parte de responsável financeiro estava escrito meu nome, não o do Rafael. Eles haviam me colocado como responsável pelos pagamentos sem meu conhecimento. Dona Margarida, tem mais uma coisa. O Rafael veio aqui mês passado pedindo para transferir a Sofia para uma escola pública. Disse que vocês estavam com dificuldades financeiras. Eu disse que não podia fazer isso sem autorização da responsável financeira, que é a senhora. Eles queriam tirar minha netinha da escola particular que eu pagava para colocar numa escola pública, provavelmente para usar o dinheiro em outras coisas. Paguei os 3 meses atrasados na mesma hora. R$ 2.550 que tive que tirar da poupança, mas pelo menos garantia que minha netinha não seria prejudicada pelos pais irresponsáveis. Mas se vocês acham que isso foi o pior, esperem até ouvir o que aconteceu na segunda-feira seguinte. Segunda-feira, 25 de setembro, 10 horas da manhã. Eu estava organizando meus documentos para levar no advogado quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? A senhora é mãe do Rafael Silva Santos? Uma voz feminina, nervosa, quase sussurrando. Sou sim. Quem está falando? Senhora, meu nome é Patrícia Souza Mendes. Eu sou a esposa do Rafael. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, esposa? Ele é casado com a Bruna. Senhora, eu preciso conversar com a senhora pessoalmente. A senhora pode me encontrar hoje? É muito importante. Marcamos no shopping Dom Pedro, praça de alimentação, 12h. Eu cheguei 15 minutos antes. Estava nervosa, ansiosa, com 1000 perguntas na cabeça. Uma mulher de uns 35 anos, morena, cabelo curto, roupa simples, se aproximou da minha mesa. Dona Margarida, você é a Patrícia? Ela sentou na minha frente e começou a chorar antes mesmo de falar. Saquei que a situação era muito pior do que eu imaginava. Dona Margarida, eu e Rafael somos casados no civil desde agosto de 2019. Temos uma filha juntos, a Camila, de 4 anos. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Como assim casados no civil? No papel, Dona Margarida. Certidão de casamento. Tudo oficial. Essa tal de Bruna deve ser só união estável ou casamento só no religioso, porque Rafael já é legalmente casado comigo. Meu filho era bígamo. Toda aquela farsa de família feliz com a Bruna era mentira. Ele tinha outra família, outra filha, outra vida paralela. Patrícia me explica melhor essa história toda. Entre lágrimas, ela me contou. Dona Margarida, o Rafael me abandonou há 2 anos. Simplesmente sumiu da nossa vida. Parou de pagar pensão da Camila, parou de visitar, mudou o número do telefone. Ele me disse na época que a senhora estava muito doente, com Alzheimer, e que ele precisava se mudar para cuidar da senhora. Alzheimer? Mas eu não tenho Alzheimer. Eu sei disso agora, Dona Margarida, porque finalmente consegui o endereço onde ele mora e descobri toda essa farsa com a tal Bruna. Ele me deve R$ 18.400 de pensão atrasada da nossa filha. R$ 18.400. Era isso que meu filho devia para a filha dele, minha outra neta que eu nem sabia que existia, enquanto eu bancava a vida de luxo dele com a Bruna. Patrícia, você tem os documentos que comprovam o casamento? Tenho sim, Dona Margarida. E tenho mais. Descobri que o Rafael está usando dados falsos. O CPF que ele deu para a Bruna é diferente do CPF real dele que está no nosso casamento.
ele criou uma identidade paralela. Identidade paralela. Meu filho era mais esperto e mais criminoso do que eu imaginava. Ele não era apenas um manipulador, era um falsário profissional. E tem outra coisa, dona Margarida. Através de uma amiga que trabalha no cartório, descobri que ele tentou se casar com a Bruna no civil também, em 2020. Mas o sistema barrou porque já constava casamento anterior não dissolvido. Tentativa de bigamia. Mais um crime para a lista. Patrícia me mostrou as fotos da Camila no celular. Uma menina linda, cabelo cacheado, sorriso banguela, cara do Rafael pequeno. Minha neta, sangue do meu sangue, que estava passando necessidade enquanto eu bancava a vida de outra família. Dona Margarida, a Camila pergunta por que o papai não vem mais ver ela. Eu não sei mais o que responder para uma criança de 4 anos. Meu coração se partiu. Não era só comigo que Rafael tinha sido cruel. Era com a própria filha dele. Patrícia, você está trabalhando? Trabalho numa loja de roupas no centro. Ganho um salário mínimo. Moro com a Camila num quartinho de fundos na casa da minha mãe. A pensão do Rafael fazia muita diferença para nós. Uma mãe solo, trabalhando por salário mínimo, criando minha neta em condições precárias, enquanto a Bruna postava fotos de restaurante japonês e salão de beleza. Patrícia, você quer justiça? Quero sim, dona Margarida, mas não tenho dinheiro para advogado. Deixa isso comigo. Saí daquele encontro com uma certeza. Ia acabar com a farsa do Rafael de uma vez por todas. Mas primeiro, precisava investigar mais. Por que se ele mentiu sobre casamento, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre o que mais ele tinha mentido? Na terça-feira de manhã, fui ao cartório onde Rafael se casou com a Patrícia. A escrivã, Dona Carmen, uma senhora de uns 60 anos que trabalha lá há décadas, me recebeu com simpatia. Dona Margarida, posso te mostrar os documentos do casamento, mas preciso te alertar sobre uma coisa estranha que descobrimos depois. O que foi, Dona Carmen? Seu filho apresentou uma certidão de nascimento que parece ter dados alterados. A naturalidade dele no documento que ele trouxe é São Paulo, mas no sistema do cartório onde foi registrado consta como Campinas. Como assim? Ele deve ter falsificado a certidão de nascimento para esconder alguma coisa do passado dele. Isso é crime contra a fé pública. Falsificação de certidão de nascimento. Quantos crimes meu filho havia cometido? E tem outra coisa, Dona Margarida. Quando eu estava organizando os arquivos mês passado, encontrei uma anotação da nossa investigadora sobre o Rafael. Parece que ele já foi casado antes, em 2016, em São Paulo. Ou seja, quando se casou com a Patrícia em 2019, ele já era casado com outra pessoa. Meu filho não era apenas bígamo, era trígamo. 3 casamentos simultâneos, um em São Paulo, 2016, um com Patrícia, 2019, e tentativa de casamento com Bruna, 2020. Dona Carmen, vocês têm o nome dessa primeira esposa? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, Cláudia Regina Fernandes. Casaram na Sé, em São Paulo, em março de 2016. 3 mulheres, 3 famílias. Quantas filhas ele tinha espalhadas por aí? Quantas avós como eu estavam sendo enganadas? Voltei para casa com a cabeça explodindo de informações. Meu filho não era apenas um manipulador irresponsável. Era um criminoso profissional, especializado em enganar mulheres e famílias. Na quarta-feira, resolvi fazer uma coisa que nunca pensei que faria na vida: contratar um detetive particular. Através de uma amiga da época da prefeitura, consegui o contato do investigador Sérgio Antunes, especializado em crimes financeiros e investigações familiares. Seu Sérgio, preciso saber tudo sobre meu filho. Tudo mesmo. Paguei R$2.000 para uma investigação completa. Em uma semana, ele me entregaria um relatório com toda a vida paralela do Rafael. Enquanto esperava o relatório, resolvi fazer minha própria investigação. Na quinta-feira, fui até o bar do Zé, na Avenida das Amoreiras. Um boteco típico, cheiro de fritura e cerveja, frequentado por aposentados e desempregados do bairro. O dono, seu Zé, um senhor de uns 65 anos, bigode branco, me reconheceu. Oi, Dona Margarida? A senhora é mãe do Rafael, né? Sou sim, seu Zé. Posso conversar com o senhor um minutinho? Claro, dona. Senta aqui. Seu Zé, meu filho vem muito aqui? Todo santo dia, Dona Margarida. Chega umas 10 da manhã, fica até umas 2, 3 da tarde. Joga sinuca, bebe cerveja, conversa com a turma. E ele paga as bebidas? Paga sim, sempre com dinheiro vivo.
Às vezes puxa conversa sobre os negócios dele, diz que está bem de vida, que a mãe dele tem dinheiro. Ele usava meu dinheiro para beber e se gabar no bar. Contava vantagem com meu suor. Seu Zé, posso perguntar uma coisa? Que tipo de conversa ele tem com o pessoal aqui? Olha, dona Margarida, não gosto de falar da vida dos outros, mas já que a senhora é a mãe, seu Rafael vive falando sobre esquemas para conseguir dinheiro fácil. Semana passada, ele estava conversando com o Reinaldo, aquele que já foi preso por estelionato, sobre como falsificar documentos para pedir empréstimo. Meu filho estava aprendendo técnicas criminosas no bar. Estava se associando com criminosos conhecidos. E tem mais, dona. Ele anda falando que quando a senhora morrer, vai herdar um apartamento e uma quantia boa de dinheiro. Fala isso como se fosse coisa certa, sabe? Ele já estava planejando minha morte. Já estava contando com minha herança como se eu fosse apenas um obstáculo temporário. Saí do bar com nojo, raiva e uma certeza. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Na sexta-feira chegou o relatório do detetive. 20 páginas que destruíram de vez qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre meu filho. Rafael Silva Santos não tinha apenas 3 casamentos, tinha 4 relacionamentos sérios documentados, com pelo menos 6 filhos de mulheres diferentes. Além da Sofia com a Bruna e da Camila com a Patrícia, ele tinha mais 4 filhos, 2 em São Paulo, 1 em Santos e 1 em Ribeirão Preto. 6 netos que eu não conhecia. 6 crianças abandonadas pelo meu filho. O relatório mostrava ainda que Rafael tinha 2 empresas abertas em seu nome com endereços falsos, uma delas usada para lavagem de dinheiro de apostas online. Ele devia R$340 mil para casas de apostas e agiotas. R$340 mil. Era por isso que ele estava tão desesperado para conseguir dinheiro comigo. Não era apenas irresponsabilidade, ele estava devendo para pessoas perigosas. E a cereja do bolo. O relatório mostrava que Rafael havia consultado advogados sobre sucessão antecipada e interdição de idosos. Ele estava estudando maneiras legais de tomar meu patrimônio ainda em vida. Meu próprio filho estava planejando me roubar e possivelmente me internar para ficar com meus bens. Sentada na minha sala, com aquele relatório nas mãos, entendi que tinha 2 opções: continuar sendo vítima ou virar a mesa de uma vez por todas. Escolhi virar a mesa. Segunda-feira, 2 de outubro, 8 horas da manhã, eu estava na porta do escritório da advogada criminalista mais cara de Campinas. Se vocês acham que isso já foi ruim, esperem até ouvir o que eu descobri sobre os cúmplices dele. A advogada criminalista doutora Marina Cavalcante era exatamente o que eu precisava. Uma mulher de 52 anos, especializada em crimes contra o patrimônio e violência familiar, com fama de ser implacável contra golpistas. Seu escritório na Rua Conceição ficava num prédio elegante do centro, 12º andar, vista para a catedral. Dona Margarida, o que a senhora me trouxe aqui não é apenas crime, é uma organização criminosa familiar, ela disse depois de analisar todos os documentos por 2 horas. Seu filho não age sozinho, tem gente ajudando ele. Organizei todos os papéis na mesa. Relatório do detetive, boletim de ocorrência, certidões de casamento, extratos do Serasa, comprovantes de pagamentos. Era uma pilha de evidências de 15 centímetros de altura. Doutora, como assim organização criminosa? Veja bem, falsificação sistemática de documentos, múltiplas identidades, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas, estelionato continuado contra a própria família. Isso não se faz sozinho. Alguém está orientando ele, alguém tem conhecimento técnico para criar toda essa estrutura. Fez sentido. Rafael mal conseguia mexer no computador direito. Como ele sozinho criaria empresas fantasmas e falsificaria documentos tão bem feitos? E tem mais, dona Margarida. Analisando os dados bancários que o detetive conseguiu, identifico pelo menos 3 pessoas físicas envolvidas. Há transferências regulares entre a conta dele e contas de uma tal Viviane Gomes Pereira e de um tal Anderson Silva Rodrigues. Viviane e Anderson. Nunca tinha ouvido Rafael mencionar esses nomes. O que a senhora acha que devemos fazer primeiro? Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Hoje mesmo vou entrar com uma ação de separação de bens e pedido de indisponibilidade dos seus assets. Segundo, vamos investigar esses cúmplices. E terceiro, vamos preparar um flagrante. Flagrante?
Vamos criar uma situação onde ele tente aplicar um golpe em você novamente, mas dessa vez com testemunhas e gravação. Para o Ministério Público, flagrante vale mais que 1000 documentos. A estratégia estava traçada, mas eu precisava de mais aliados. Na terça-feira à tarde, marquei um encontro com Patrícia num café na rua Barão de Jaguara. Além dela, pedi para trazer algum familiar que pudesse nos ajudar. Ela apareceu com a irmã, Simone, de 32 anos, formada em contabilidade. Patrícia, eu quero te ajudar a receber a pensão da Camila, mas também quero que vocês me ajudem a desmascarar o Rafael de uma vez por todas. Dona Margarida, eu faço qualquer coisa para que a Camila receba o que é direito dela. Simone, você entende de documentos financeiros? Entendo sim, Dona Margarida. Trabalho numa empresa de auditoria. Preciso que vocês me ajudem a investigar essas contas bancárias que o Rafael usa. E preciso que a Patrícia entre em contato com as outras mulheres que ele enganou. Em uma semana, Patrícia localizou 3 das outras vítimas do Rafael. Cláudia, a primeira esposa de São Paulo, Amanda, mãe de gêmeos em Santos, e Fernanda, mãe de uma menina em Ribeirão Preto. Na quarta-feira seguinte, organizei uma reunião no meu apartamento. 5 mulheres sentadas na minha sala, todas vítimas do mesmo homem, todas com histórias parecidas e todas sedentas por justiça. Cláudia foi a primeira a falar. Gente, vocês não imaginam o que esse Rafael fez comigo. Nos casamos em 2016. Ele disse que era empresário bem-sucedido, que tinha empresa de importação. Em 2 anos de casamento, ele me roubou R$120 mil da venda da casa que eu herdei da minha mãe. Amanda completou. Comigo foi parecido. Ele apareceu em Santos em 2020, disse que era divorciado, que trabalhava com logística internacional. Engravidei de gêmeos. Ele sumiu quando eles nasceram. Me deve R$35 mil de pensão. Fernanda estava visivelmente abalada. Eu sou a mais nova no esquema dele. Nos conhecemos ano passado. Ele disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido de câncer. Minha filha nasceu em janeiro. Ele desapareceu em março. Descobri que estava grávida logo depois que ele sumiu. 5 mulheres, 6 crianças abandonadas, mais de R$300 mil roubados. Meu filho era um predador em série. Mas, gente, tem uma coisa que me intriga, disse Simone, a irmã contabilista da Patrícia. Como ele consegue criar toda essa documentação falsa? Certidões, CPFs, empresas. Isso requer conhecimento técnico e contatos. Foi aí que Cláudia soltou a bomba. Ah, isso eu sei. O Rafael trabalha com uma quadrilha especializada em falsificação. O chefe é um tal de Anderson, que mora em São Paulo. Eles têm uma gráfica clandestina que produz qualquer documento. Anderson Silva Rodrigues. O mesmo nome que a advogada havia identificado nas transferências bancárias. E tem uma mulher também, a Viviane, que é especialista em abrir empresas fantasmas e contas bancárias. Ela foi quem ensinou o Rafael a lavar dinheiro das apostas. Viviane Gomes Pereira. O quebra-cabeças estava se montando. Cláudia, você tem alguma informação sobre onde eles operam? Tenho o endereço da gráfica. É na Vila Madalena, em São Paulo. E sei que eles se reúnem toda sexta-feira num restaurante em Campinas para acertar as contas. Que restaurante? Churrascaria Gaúcha, na Avenida Norte-Sul. Sexta-feira às 8 da noite, sempre na mesa do canto esquerdo. Tínhamos localizado a quadrilha. Na quinta-feira, fui com todas as informações para a doutora Marina. Ela ficou impressionada com o que havíamos descoberto em uma semana. Dona Margarida, isso aqui é material para uma operação da Polícia Federal. Vou entrar em contato com um delegado federal que trabalha com crimes financeiros organizados. Mas, doutora, e o flagrante que a senhora falou? Vamos fazer isso também. Mas antes preciso que a senhora seja muito corajosa. Vamos usar a senhora como isca. Isca. Aos 68 anos, eu virava isca para pegar meu próprio filho. O plano era simples. Na sexta-feira seguinte, eu ligaria para Rafael pedindo uma conversa para fazer as pazes. Diria que estava me sentindo mal por causa da briga e queria resolver tudo em família. Durante a conversa, ofereceria colocar o nome dele no meu apartamento para organizar a herança, exatamente o que ele sempre pediu. A conversa seria gravada, haveria 3 testemunhas escondidas, Patrícia, Simone e minha comadre Célia, e um microtransmissor no meu celular conectado diretamente com a Polícia Civil. Se ele aceitar sua proposta e trouxer os documentos já preparados, comprovamos premeditação.
Se ele trouxer os cúmplices, pegamos a quadrilha toda, explicou a doutora. Na sexta-feira de manhã, 13 de outubro, liguei para Rafael às 9 horas. Minha voz estava trêmula, mas eu precisava parecer uma vovó arrependida querendo fazer as pazes. Rafael? É a mãe. Oi, mãe. Que surpresa. A voz dele estava fria, desconfiada. Filho, eu estive pensando muito sobre aquela briga no aniversário da Sofia. Acho que exagerei. Talvez eu tenha sido muito intrometida mesmo. É, mãe. A senhora foi. Rafael, será que podemos conversar? Eu não estou me sentindo bem. Andei tendo umas tonturas, fui no médico e ele disse que pode ser pressão alta por causa do estresse. Mentira, mas necessária. Que tipo de conversa, mãe? Sobre aquilo que você sempre me pede, sobre colocar seu nome no apartamento. Acho que você tem razão. Eu já estou com 68 anos, é melhor deixar essas coisas organizadas. Silêncio do outro lado. Consegui quase ouvir os neurônios dele trabalhando. Sério, mãe? A senhora mudou de ideia? Mudei, filho. Família é família. E eu quero que vocês fiquem tranquilos se acontecer alguma coisa comigo. Mãe, que bom que a senhora entendeu. Quando podemos resolver isso? Que tal hoje à tarde? Umas 4 horas aqui em casa? Perfeito. Vou levar a documentação necessária. Ele já tinha a documentação preparada. Isso confirmava que o golpe estava planejado há tempos. Pode trazer a Bruna também. Quero fazer as pazes com ela. Pode deixar, mãe. A gente resolve tudo hoje. Desliguei o telefone com o coração disparado. Não era medo, era ansiedade pela justiça que finalmente chegaria. Às 3 da tarde, Patrícia e Simone chegaram no meu apartamento. Elas se esconderam no quarto, deixando a porta entreaberta para ouvir tudo. Célia ficou no apartamento da vizinha do lado, que é amiga dela, também para servir de testemunha. O microtransmissor estava testado e funcionando. A gravação do celular estava ativada. 3 câmeras escondidas, uma na estante, uma no aparador e uma no sofá, estavam rodando. Se Rafael tentasse qualquer coisa, teríamos provas de sobra. Às 4h15, a campainha tocou. Rafael e Bruna estavam na porta, ele com uma pasta preta nas mãos, ela com um sorriso falso que não enganava ninguém. Oi, mãe, como a senhora está? Melhor, filho. Entrem, entrem. Nos sentamos na sala. Rafael colocou a pasta na mesa de centro. Bruna ficou quieta no sofá, olhando para os cantos, provavelmente procurando câmeras, mais esperta do que eu imaginava. Mãe, que bom que a senhora tomou essa decisão. Vai ser melhor para todo mundo. É, Rafael. Eu estava pensando, vocês têm razão. Vocês são jovens, sabem melhor como cuidar dessas coisas. Ele abriu a pasta e tirou um monte de papéis. Meu coração parou quando vi. Escritura de doação já preenchida, procuração com poderes para vender o apartamento e um documento de cessão de direitos previdenciários, que eu nem sabia o que significava. Mãe, trouxe tudo preparado para agilizar. A senhora assina aqui, aqui e aqui. Eu reconheço firma depois no cartório. Filho, me explica melhor esses papéis. Esse aqui é a doação do apartamento para meu nome. Esse é uma procuração, para caso a senhora precise de alguma coisa e não possa resolver. E esse outro é para eu receber sua aposentadoria se a senhora ficar doente. Ele queria meu apartamento, queria poder para vender meus bens e queria minha aposentadoria. Não era herança, era roubo em vida. Rafael, essa procuração parece muito ampla. Dá poderes para você vender o apartamento? É para emergências, mãe. Se a senhora ficar internada, eu consigo resolver as coisas. E esse papel da aposentadoria? Bruna se intrometeu. Dona Margarida é só uma precaução. Se a senhora desenvolver Alzheimer ou alguma coisa assim, o Rafael pode receber em nome da senhora. Alzheimer. A mesma desculpa que ele usou com a Patrícia. Mas eu não tenho Alzheimer. Ainda não tem, mãe. Mas na idade da senhora nunca se sabe. Rafael disse com uma frieza que me arrepiou. Eles estavam planejando me declarar incapaz para roubar meus bens. Rafael, eu quero pensar melhor sobre essa procuração. Não seria melhor fazer uma mais simples? Foi aí que ele mostrou a verdadeira face. Mãe, a senhora disse que queria resolver isso hoje. Se ficar mudando de ideia, vou pensar que é só enrolação de novo. Mas, filho, não temas, mãe. Ou a senhora assina isso hoje, ou eu vou embora e não volto mais. E aí, quando a senhora morrer, eu nem vou aparecer no enterro. Bruna completou. Dona Margarida, o Rafael está certo. A senhora tem que confiar na família. Ameaças
e chantagem emocional. Tudo gravado, tudo filmado, tudo com testemunhas. Está bem, Rafael, vou assinar. Peguei a caneta e fingi que ia assinar. Na última hora, parei. Filho, antes de assinar, quero te perguntar uma coisa. Como você vai explicar para sua outra esposa, Patrícia, e para sua filha Camila, que você está ficando com a herança da avó delas? O silêncio que seguiu foi mortal. Rafael ficou branco. Bruna arregalou os olhos. Como a senhora soube disso? Soube de muita coisa, Rafael. Soube que você é casado com a Patrícia desde 2019. Soube que tem mais 5 filhos espalhados por aí. Soube que você foi demitido por falsificação de documentos. Soube que você deve R$340 mil para agiotas. E soube que você trabalha com uma quadrilha de falsificação comandada pelo Anderson e pela Viviane. Rafael se levantou como uma fera. A senhora andou me investigando? Investiguei sim. E descobri que meu filho é um criminoso. Bruna tentou pegar os papéis da mesa. Rafael, vamos embora. Ela descobriu tudo. Não vamos não. Rafael gritou e me agarrou pelo braço. A senhora vai assinar esses papéis agora. Foi aí que ele cometeu o erro fatal. Agressão física contra idoso, tentativa de constrangimento ilegal e tentativa de estelionato. Tudo em flagrante. Patrícia e Simone saíram do quarto. Célia entrou correndo do apartamento da vizinha. As câmeras pegaram tudo. Rafael Silva Santos, você está sendo gravado e filmado. Acabou seu reinado de terror. Eu disse olhando nos olhos dele. 15 minutos depois, 2 policiais civis entravam no meu apartamento. Doutora Marina havia acionado a operação assim que ouviu as ameaças pelo transmissor. Rafael foi preso em flagrante. Bruna também, por participação em estelionato e receptação. Ela usava roupas compradas com dinheiro roubado. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte, a Polícia Federal deflagrou a Operação Falso Amor, desarticulando toda a quadrilha de falsificação e estelionato que operava entre São Paulo e interior. Anderson e Viviane foram presos com mais de 200 documentos falsos na gráfica clandestina. Outros 15 integrantes da quadrilha foram detidos em 5 cidades diferentes. O prejuízo total causado pela organização criminosa: R$12 milhões roubados de mais de 300 famílias em 7 anos de operação. Meu filho era apenas um soldado numa organização muito maior, mas graças à minha coragem de enfrentá-lo, conseguimos desarticular toda a rede. Gente, vocês já imaginaram ter coragem de usar a si mesmas como isca para pegar o próprio filho? Me contem nos comentários se vocês teriam essa determinação. A prisão do Rafael foi apenas o começo. Na terça-feira seguinte ao flagrante, dia 17 de outubro, eu estava no Fórum Criminal de Campinas para prestar depoimento como vítima principal da organização criminosa. O delegado federal Dr. Carlos Mendonça, responsável pela Operação Falso Amor, me recebeu com respeito e admiração. Dona Margarida, a senhora sabe que foi fundamental para desarticular uma das maiores quadrilhas de estelionato familiar do interior paulista? Eu sabia, mas queria mais que prisão. Queria que Rafael entendesse exatamente o que havia perdido. Na quarta-feira, fui visitá-lo na cadeia pública de Campinas. Ele estava num uniforme laranja, cabelo despenteado, barba por fazer, aquela cara de quem ainda não acreditava que havia sido pego. Nos sentamos numa sala pequena, separados por um vidro, falando através de um interfone. Oi, mãe! A voz dele estava diferente, menor, sem aquela arrogância dos últimos anos. Oi, Rafael. Mãe, eu posso explicar tudo. Pode nada, Rafael. Acabou o tempo das explicações. Você vai me escutar agora. Puxei da bolsa uma pasta com documentos que havia organizado especialmente para aquele momento. Durante 5 minutos, sem ele conseguir falar uma palavra, li em voz alta. Estelionato qualificado contra a própria mãe. 2 a 8 anos de prisão. Falsificação de documento público. 2 a 6 anos. Bigamia. 2 a 6 anos. Abandono material de incapaz contra 6 crianças. 6 meses a 2 anos para cada criança. Formação de quadrilha. 3 a 8 anos. Lavagem de dinheiro. 3 a 10 anos. Fiz uma pausa e olhei nos olhos dele. No total, Rafael, você está respondendo por crimes que podem te dar até 60 anos de prisão. 60 anos, filho. Você tem 38 anos. Vai sair de lá com quase 100 anos, se sair. Ele tentou falar, mas eu continuei. E sabe o que mais? O apartamento que você tanto queria?
Deixei testamento registrado em cartório, doando tudo para uma instituição de apoio a mães abandonadas. Você não vai ver um centavo do meu patrimônio. Foi aí que ele quebrou. Começou a chorar como uma criança. Mãe, pelo amor de Deus, eu me arrependo. Eu posso mudar. Rafael, você teve 38 anos para mudar. Teve uma mãe que te amou, que pagou seus estudos, que te deu tudo. E você escolheu me roubar, me humilhar, abandonar seus próprios filhos. Mãe, eu estava com problemas, devia dinheiro para gente perigosa. E ao invés de pedir ajuda honestamente, você preferiu me roubar. Preferiu criar uma vida dupla, tripla, quádrupla. Você não é meu filho, Rafael. Meu filho morreu no dia que você me disse que eu causava nojo em você. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. Mãe, não vá embora, por favor. Rafael, você escolheu sua vida. Agora vive as consequências. Saí da cadeia com uma sensação de alívio que não sentia há anos. Não era vingança, era justiça. Era dignidade recuperada. Na sexta-feira da mesma semana, teve a primeira audiência criminal. Eu estava lá, junto com Patrícia, Cláudia, Amanda, Fernanda e mais outras 20 vítimas que haviam sido localizadas pela Polícia Federal. O juiz, Dr. Renato Silveira, ficou impressionado com a dimensão do caso. Em 30 anos de magistratura, raramente vi uma organização criminosa com tantas ramificações familiares, ele declarou durante a audiência. O promotor, Dr. Fernando Costa, apresentou todas as evidências. 847 páginas de investigação, 23 vítimas diretas, 6 crianças abandonadas, R$340 mil em prejuízos só na minha família, 12 milhões de reais no total da quadrilha. O advogado do Rafael tentou alegar problemas psicológicos e vício em jogos, mas o promotor foi implacável. Excelência, o réu não é um viciado descontrolado. É um criminoso profissional que operou de forma sistemática por mais de 7 anos. A defesa da Bruna tentou argumentar que ela não sabia de nada, mas as evidências eram claras. Ela havia participado ativamente dos golpes, inclusive tentando me pressionar a assinar os documentos no dia do flagrante. Rafael foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado. Bruna pegou 8 anos por participação e receptação. Anderson, o chefe da quadrilha, foi condenado a 30 anos. Viviane, a especialista em empresas fantasmas, pegou 18 anos, mas as consequências foram muito além da prisão. No dia seguinte à condenação, a história explodiu na imprensa local. A aposentada de 68 anos desarticula a quadrilha e prende o próprio filho, estampou a primeira página do Correio Popular. A TV EPTV fez uma reportagem especial de 15 minutos sobre o caso. De repente, eu me tornei uma espécie de símbolo da luta contra golpes familiares. Começaram a chegar cartas de mulheres do Brasil inteiro, contando histórias parecidas, pedindo conselhos, relatando abusos de filhos e genros. O telefone não parava de tocar. Programas de TV queriam entrevistas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo me convidou para palestras sobre como identificar golpes familiares. Mas o que mais me emocionou foram os efeitos na minha própria família estendida. Meu irmão João veio de São Paulo me visitar numa terça-feira, 3 semanas depois da condenação. Irmã, eu devo te pedir desculpa. Nos últimos anos, eu achava que você estava mimando demais o Rafael, mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Minha comadre Célia organizou um churrasco em casa no domingo seguinte. Vieram todos os parentes, vizinhos, amigos da época da prefeitura. Pela primeira vez em anos, eu era o centro das atenções por motivos positivos. Margarida, você fez o que muitas mães não teriam coragem, disse Dona Eulália, minha vizinha. Você salvou outras famílias, completou meu cunhado Roberto. Mas a transformação mais importante aconteceu com as netas. A Sofia, que na época dos fatos tinha 2 anos e meio, ficou com a mãe da Bruna enquanto os pais estavam presos. A avó paterna, Dona Conceição, uma senhora de 71 anos, me procurou numa quinta-feira chorando. Dona Margarida, eu não sabia de nada que minha filha lhe estava fazendo. Quando soube da prisão, quase tive um infarto. Dona Conceição, a senhora não tem culpa dos crimes da sua filha. Dona Margarida, a senhora ainda quer ver a Sofia? Ela pergunta pela vovó Margarida. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Decidimos que eu poderia ver a Sofia uma vez por semana, sempre com supervisão da Dona Conceição.
até que a situação se resolvesse definitivamente. Num sábado de dezembro, 3 meses depois da prisão, levei a Sofia para tomar sorvete na praça do centro. Ela, agora com 3 anos, me olhou com aqueles olhinhos espertos e perguntou: Vovó, por que o papai foi embora? Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai dela é um criminoso? Sofia, o papai fez coisas erradas e agora precisa ficar num lugar especial para aprender a fazer coisas certas. Ele volta? Vai demorar muito, meu amor. Muito, muito tempo. E a vovó vai continuar vindo me ver? Sempre que a vovó Conceição deixar, eu venho. Ela me deu um beijo molhado na bochecha e voltou a tomar o sorvete como se aquela resposta fosse suficiente. Crianças têm uma capacidade incrível de aceitar realidades que os adultos não conseguem processar. Com a Camila, filha do Rafael com Patrícia, foi diferente. Ela tinha 4 anos, idade suficiente para entender que o pai havia abandonado a família. Patrícia me permitiu conhecer minha neta, e aos poucos desenvolvemos um relacionamento afetuoso. Vovó Margarida, você é igual ao papai? Por que você pergunta isso, meu amor? Porque a mamãe disse que o papai era ruim. Aí eu pensei que você também fosse ruim. Não, meu amor. Às vezes, pessoas da mesma família podem ser muito diferentes. O papai escolheu ser ruim, mas a vovó escolheu ser boa. Com o tempo, consegui acompanhar a Camila na escola, levar ela no médico quando a Patrícia precisava trabalhar, ajudar financeiramente dentro dos meus limites. Não como antes, bancando tudo, mas como uma avó normal faz. Das outras netas que descobri existir, consegui conhecer apenas 2, as gêmeas Amanda e Eduarda, filhas do Rafael com a Amanda de Santos. Elas tinham 3 anos e eram idênticas, 2 bonecas com cara do Rafael pequeno. As outras 2 netas, de São Paulo e Ribeirão Preto, ainda não conheci pessoalmente, mas mantenho contato através das mães pelo WhatsApp. Mando presentes de aniversário, participo da vida delas à distância. Hoje, 1 ano e 2 meses depois daquela humilhação no churrasco de aniversário da Sofia, sou uma pessoa completamente diferente. Fisicamente, emagreci 12 quilos, não por tristeza, mas porque parei de comer besteira por ansiedade. Meu cabelo, que estava sempre desarrumado, agora corto todo mês no salão. Comprei roupas novas, me cuido melhor. Psicologicamente, me tornei uma pessoa mais forte, mais determinada. Aprendi a dizer não sem culpa, a cobrar respeito sem medo, a confiar na minha intuição quando algo não parece certo. Socialmente, minha vida mudou completamente. Voltei a viajar com o grupo da terceira idade. Em dezembro, fomos para Águas de Lindóia. Em março, vamos para a Bahia. Fiz novos amigos através das palestras sobre golpes familiares que dou uma vez por mês no Centro de Referência da Assistência Social. Financeiramente, recuperei minha independência. Com a prisão do Rafael e da Bruna, consegui reaver R$23 mil que estavam na conta conjunta deles. O restante do dinheiro que perdi ao longo dos anos considero como taxa de aprendizado. Cara, mas necessária. Minha aposentadoria de R$6.240 agora é inteiramente minha. Pago minhas contas, faço pequenas economias, ajudo as netas no que posso sem me prejudicar e ainda sobra para meus pequenos luxos. Cinema uma vez por semana, jantar fora uma vez por mês, roupas quando preciso. A casa que eu havia dado de entrada para o Rafael foi leiloada pela justiça para pagar as indenizações às vítimas. Recebi de volta R$89 mil correspondentes à minha parte na entrada. Não era tudo que havia perdido, mas era um começo. O apartamento onde moro continuou no meu nome, obviamente. Cancelei o testamento que beneficiaria a instituição de caridade. Era só para pressionar o Rafael na cadeia. E fiz um novo. 50% para as 6 netas comprovadamente filhas do Rafael. 30% para a Santa Casa de Misericórdia de Campinas. 20% para o meu irmão João. Justiça, caridade e família. Nessa ordem. Rafael continua preso. Nos primeiros meses, tentou me procurar através de advogados, pedindo perdão, prometendo mudança. Ignorei todas as tentativas. Depois de 6 meses, parou de insistir. Recebi uma carta dele no último dia das mães. Dizia que finalmente entendia o mal que havia feito, que estava fazendo terapia na prisão, que queria ser um homem melhor quando saísse. Não respondi. Não porque não acredito em redenção, mas porque algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas.
Rafael deixou de ser meu filho no dia que escolheu me roubar e humilhar. Hoje ele é apenas um estranho que carrega meu sobrenome. A Bruna saiu da prisão após cumprir 1/3 da pena em regime semiaberto. Conseguiu um emprego numa loja de roupas no centro, está tentando reconstruir a vida. Nos cruzamos no mercado uma vez. Ela abaixou a cabeça e mudou de corredor. Não tenho raiva dela, mas também não tenho interesse em reaproximação. No último mês de outubro, exatamente 1 ano após a prisão, aconteceu algo que selou minha transformação. Recebi uma ligação da Delegacia de Crimes contra Idosos de São Paulo. Dona Margarida, temos aqui um caso parecido com o seu. Uma senhora de 71 anos sendo golpeada pelo próprio filho. Ela viu sua entrevista na TV e pediu especificamente para conversar com a senhora. A senhora poderia ajudar? Fui para São Paulo numa terça-feira. Conheci Dona Aparecida, 71 anos, viúva, aposentada, que estava sendo sistematicamente roubada pelo filho de 45 anos. História idêntica à minha. Filho manipulador, nora cúmplice, netos usados como chantagem emocional. Passei 3 horas conversando com ela, mostrando como identificar as manipulações, como reunir evidências, como encontrar forças para denunciar. 2 semanas depois, Dona Aparecida ligou. Dona Margarida, segui seus conselhos. Meu filho foi preso ontem. Hoje, recebo em média 3 ligações por semana de mulheres em situações parecidas. Virei uma espécie de consultora informal para casos de abuso familiar contra idosos. É estranho como a pior fase da minha vida se transformou no que dá mais sentido à minha existência hoje. Descobri que minha experiência pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passei. Semana passada, recebi uma homenagem da Câmara Municipal de Campinas como cidadã destaque pelo trabalho voluntário de combate a golpes contra idosos. Quando subi no pódio para receber a placa, olhei para a plateia e vi meu irmão João, minha comadre Célia, Dona Lourdes, Patrícia com a Camila no colo, Dona Conceição com a Sofia. Uma família reconstruída sobre bases reais, não sobre mentiras e chantagens. Durante o discurso de agradecimento, falei: essa homenagem não é só minha, é de todas as mães que tiveram coragem de escolher a dignidade ao invés da conveniência, a verdade ao invés da paz falsa. No final da cerimônia, uma jovem de uns 30 anos se aproximou de mim. Dona Margarida, meu nome é Juliana, sou jornalista da TV Globo de São Paulo. Gostaríamos de fazer um documentário sobre sua história. Documentário. Minha vida vira documentário aos 69 anos. Aceite, é claro. Se minha história pode inspirar uma pessoa a não aceitar ser roubada e humilhada pela própria família, vale a pena. O documentário foi ao ar em março deste ano no programa Profissão Repórter. Chamava-se Amor Tóxico, quando a família se torna algoz. 53 minutos sobre manipulação familiar, com minha história como fio condutor. Depois da exibição, meu telefone não parou de tocar durante 1 semana. Centenas de mensagens de mulheres relatando abusos similares, pedindo conselhos, agradecendo pela coragem. Uma mensagem em especial me emocionou. Era de uma senhora de 74 anos de Recife. Dona Margarida, meu filho estava fazendo a mesma coisa comigo. Depois de ver seu documentário, tive coragem de denunciar. Hoje ele está preso e eu estou livre. Obrigada por me salvar. É por mensagens assim que sei que tomei a decisão certa naquele domingo de setembro, quando saí humilhada do churrasco da Sofia. Hoje, 15 de maio de 2024, exatamente 8 meses depois da prisão do Rafael, acordo todas as manhãs com gratidão. Não gratidão pelo que aconteceu. Ninguém é grata por ser traída pelo próprio filho, mas gratidão pela força que encontrei para reagir, pela dignidade que recuperei, pela pessoa que me tornei. O Rafael me ensinou algo importante sem querer. Amor incondicional não significa aceitar desrespeito infinito. Ser mãe não significa ser otária. Família verdadeira é construída sobre respeito mútuo, não sobre chantagem emocional. Às vezes, a maior prova de amor é saber quando parar de amar. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que recuperou sua autoestima, que estabeleceu limites saudáveis, que transformou dor em propósito. Vejo uma mulher que ensinou outras mulheres que nunca é tarde para recuperar a dignidade. O apartamento onde moro não mudou de endereço, mas mudou de significado. Não é mais o lugar onde uma vovó solitária esperava migalhas de afeto de uma família ingrata. É o lar de uma mulher independente, respeitada,
que escolheu qualidade ao invés de quantidade nos relacionamentos. As netas que convivo hoje, Sofia, Camila, Amanda e Eduarda, me conhecem como a vovó que conta histórias, que faz bolo no domingo, que ajuda na lição de casa. Não como a vovó pagadora que resolvia todos os problemas financeiros da família. É um amor mais saudável, baseado em afeto genuíno, não em dependência financeira. E se vocês pensam que tenho medo de ficar sozinha na velhice sem o Rafael para cuidar de mim, podem ficar tranquilos. Tenho um plano de saúde particular pago em dia, uma poupança para emergências, um grupo de amigas da terceira idade que se apoia mutuamente e a certeza de que prefiro 1000 vezes a solidão digna à companhia interesseira. O Rafael pode sair da prisão daqui a 15 anos, quando eu tiver 83 anos. Se ele quiser reaproximação, terá que provar com ações, não com palavras, que mudou de verdade. Terá que primeiro honrar as pensões atrasadas das 6 filhas, pedir perdão a cada uma das mulheres que enganou e mostrar que consegue se sustentar honestamente. Só então, talvez, eu considere uma conversa. Mas uma coisa é certa, nunca mais aceitarei migalhas de respeito de ninguém, nem mesmo de um filho. Aprendi que às vezes é preciso perder uma família falsa para ganhar uma vida verdadeira. A carta que o carteiro entregou naquela segunda-feira de outubro não foi apenas uma intimação judicial. Foi minha certidão de nascimento para uma nova vida, onde aprendi que respeito não se pede, se conquista. E quando precisar ser conquistado na força, que seja na força mesmo. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, compartilhe este relato com quem precisa ouvir essa mensagem. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e coragem. E assista agora ao próximo vídeo que está na sua tela.